Boa noite! Boa noite. noite! Como vai você? Cada vez melhor. Ah, e que dia é hoje? É o Hoje é o primeiro primeiro dia da nossa nova minha vida. nova vida. Esse é o cumprimento de todas as reuniões do amor exigente. Mas é preciso sentir com o coração que o hoje é um presente que recebemos todos os dias para estarmos cada vez melhor. E assim trilharmos pelos caminhos da vida com mais força, fé e alegria. Bem-vindos à Domingueira aí. O Amor Exigente, desculpa, o Amor Exigente é um programa de ação, de alto e mútuo cuidado, tendo como principais objetivos o desenvolvimento do equilíbrio comportamental, o investimento na prevenção e na qualidade de vida. Aprendemos com esse programa que o poder superior não nos deu o poder de modificarmos a ninguém, mas nos deu o poder de modificarmos a nós mesmos. Nada muda se você não mudar. E quando mudamos a nós mesmos, aqueles que estão à nossa volta precisam se adaptar às nossas mudanças. O amor exigente pode até não acabar com seus problemas, mas com certeza irá ajudar para que os seus problemas não acabem com você. Esta não é uma reunião de partilha, mas um encontro de domingo para estudarmos e refletirmos juntos. Esta reunião está sendo gravada e o seu arquivo ficará disponível no site da FEAE, da Federação de Amor Exigente, e também no YouTube. É com você, Rosinha. Boa noite a todos. Como diz a Lu, sejam muito bem-vindos. É uma alegria a gente encontrar com vocês nesse finalzinho de domingo, com a família Amor Exigente. Eu já fico pensando assim, a emoção que vai ser quando a gente se encontrar no congresso, se Deus quiser, né? Porque a gente fica se vendo pela telinha. A Cláudia, quando contou agora que ela via a Dona Mara pela telinha, encontrou ao vivo e a cores, ficou emocionada. Imagina quando a gente puder estar se abraçando lá naquele congresso lindo que vai acontecer em Serra Negra no ano que vem, não é? Então, hoje, gente, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Mas, antes disso, eu vou chamar a nossa parceira aqui, a Cacilda Zaffanelli. Falei certo, Cacilda? Sim, falou Cacilda, certo. ela é do grupo de Umuarama, já está participando do Amor Exigente já tem algum tempo, e aí hoje ela vai fazer a espiritualidade para a gente. A gente sabe que a espiritualidade pluralista do Amor Exigente aceita pessoas de todas as religiões e até quem não tem religião também. E como dizia o nosso querido e amado Padre Haroldo, a espiritualidade é fazer o bem. Então, Cacilda, agora é com você. Lu, o microfone da Cacilda está fechado. Agora sim? Abriu. Pessoal, boa noite. Como a Rosa disse, meu nome é Cacilda. Eu sou de Umuarama, no Paraná. E estou no Amor Exigente desde abril de 2019. Logo que cheguei no Amor Exigente, já fui aprendendo os 4 pilares, e dentre eles a espiritualidade pluralista. E eu comecei a pensar na minha própria espiritualidade. Eu nunca fui uma pessoa de uma religiosidade muito intensa, mas entendia sempre que eu tinha uma espiritualidade que, para mim, é uma conexão com um poder superior, sem necessariamente a uma instituição religiosa. E assim eu fui entendendo a espiritualidade dentro do AI. Até que no começo deste ano, teve um curso oferecido pela Regional de Belém do Pará sobre a formação de voluntários. E a Dona Mara fez uma palestra na qual ela dizia que, para ela, a espiritualidade não deveria ser apenas um texto
selecionado aleatoriamente, ainda que tivesse uma mensagem muito linda, mas que a espiritualidade deveria ser voltada para uma experiência que cada um de nós tem ao longo da vida com esse poder superior. E, nessa ocasião, ela contou a experiência dela com o cajado, a história do cajado na beira de um rio, quando ela salvou um menino que brincava no cipó. E aí eu fiquei pensando naquilo, falei, será que um dia eu vou ter alguma coisa para falar na espiritualidade, assim como a Dona Mara? Até que em junho, mais ou menos, por aí, eu tenho um problema sério nos joelhos, que é a artrose. Eu estava muito mal nesse período e comentei com a minha professora de Pilates. Ela disse, Cacilda, peça para Deus que Ele vai te mostrar o caminho. Aí, fiquei pensando naquilo e pedi a Deus, assim, meio que informalmente. E, na sequência, tivemos uma reunião que eu acho que foi a Amor Exigente para Todos. E antes da reunião, como a gente fica aqui conversando, eu comentei que eu estava com muita dor nos joelhos e que muito medo de prótese, embora eu estava quase me rendendo à prótese de tanta dor. Falei, e isso passou. No dia seguinte, a Marta, nem sei se a Marta está aqui no momento, que é de Fortaleza, é uma voluntária de Fortaleza, ela me ligou, ela descobriu o meu celular, ela me ligou, ela não mandou mensagem, ela me ligou, ficou 20 minutos comigo no telefone, falando sobre esse problema da artrose e da prótese. No momento, eu entendi perfeitamente que foi Deus que colocou a Marta no meu caminho naquele momento, sabe? Foi muito claro, muito clara essa situação. Eu acho que Deus, através da Marta, chegou até mim. E aí, eu fiquei muito emocionada com aquilo e fui procurar respaldo teórico na Bíblia para justificar essa situação. Você pode colocar, Luciana? E eu encontrei, né, na Bíblia esses trechos que diz, pedi e vos será dado. Foi exatamente essas palavras, foram essas palavras que a minha professora falou. Fala com Deus, Ele vai te mostrar o caminho. Pode passar, Luciana. Eu não estou enxergando. Eu vou pedir para você ler, Luciana, que aqui não estou enxergando por causa pera lá. Deixa eu ver se aqui no meu material coincide. Isso. Mateus, eu encontrei em Mateus, em Marcos, Lucas, João. Veja quantas vezes isso é citado para reforçar essa nossa fé em relação ao pedir e vos será dado. Em Mateus diz o seguinte, pedi e vos será concedido, buscai e encontrareis, batei e a porta será aberta para vós. Mais uma vez em Mateus, uma vez mais vos asseguro que, se 2 dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Aí eu encontro Marcos, que diz, portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé, que já o recebestes, e assim vos sucederá. Aí, em Lucas também, eu vos afirmo que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da insistência se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Jesus ensina perseverança na oração. Aí eu encontrei também em João. E assim, seja o que for que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Outra vez em João, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejardes e vos será concedido. Novamente em João, até agora nada pedistes em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa felicidade seja completa.
A paz de Cristo vence as aflições. E também em Tiago, portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Aí vem novamente João, e recebermos dele tudo o que rogamos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E mais uma vez, João, esta é a segurança que temos para com ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que ele nos dará atenção. Isso, exatamente. Então, eu queria, com muito gosto, compartilhar com vocês essa espiritualidade, porque eu tive a oportunidade de colocar em prática o que a dona Mara falou naquele curso de Belém. Então, pedi e vos será dado. Amém. Gratidão, gratidão, Cacilda, assim seja. É bonito no amor exigente, né? Porque a gente tem o nosso 11º princípio ético que diz respeitar a crença de todos, né? Então, é muito bom cada um ter a sua crença e estar com seus ouvidos ali abertos para receber também. Muita gratidão, muito lindo. E o layout também ficou lindo, adorei tudo. É verdade. Gratidão. E é assim mesmo, né? Às vezes, perto da gente, que a gente vai... Quer dizer, perto em termos, né? A Marta estava lá tão longe, mas através dela, né, veio para você um sinal. Então, gente, hoje nós vamos ter uma domingueira de novo para lá de especial. A Juliana Mainardi, ela é psicóloga e neuropsicóloga. Eu andei pesquisando um pouquinho mais sobre ela, né? Então, ela também é consultora empresarial e treinadora em inteligência espiritual. E o mais importante é que ela é parceira do Amor Exigente. Aí, Rosa, como é que você conheceu a Juliana? Porque ela fez uma palestra no grupo São Luís, em São Paulo. E aí eu falei, gente, lá vai a Rosa, cara de pau, sem conhecer a pessoa, perguntar, falar da domingueira, né? E aí prontamente ela aceitou e pensou no tema e vai estar falando para a gente hoje sobre esse tema tão importante. Então, seja muito bem-vinda, gratidão pelo seu sim, e agora o microfone é todo seu. Boa domingueira para nós. Gente, minha voz acho que vai falhar um pouco, mas vamos lá. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Eu vou contar um pouquinho como que eu também cheguei lá no Grupo São Luís, naquela palestra. Eu trabalho com dependência química desde que eu me formei, há quase 20 anos. Não pode ficar falando muito essas datas, senão a gente faz umas contas, né? Descobre a idade da pessoa. Então, como eu cheguei lá? O Alcides, o filho dele foi meu paciente no Hospital Santa Mônica, né? E a gente ficou muito amigo, e eu estava contando um pouquinho para as meninas agora, antes de começar, né? Eu sempre tive muito contato com Amor Exigente, com os grupos de anônimos, e com tudo que envolve, né, a dependência química, porque além de trabalhar com dependência química, eu sou uma codependente também, né? Desde sempre. Então, depois, se sobrar um tempinho, eu conto por quê, né, que eu descobri que eu sou codependente. Então, antes de eu me formar, já fui estudar codependência, participei muito tempo de grupo de anônimos, né, do Codependentes Anônimos. Então, cheguei lá no Grupo São Luís dessa forma, né, e aí, nesses 20 anos, fui fazendo muitos cursos, sempre tentando, né, além da questão do profissional, hoje eu percebo que desde que eu era muito pequena, eu sempre fui em busca de algo
a mais, né? Algo a mais, que é essa questão da espiritualidade, né? Que toda a minha fala vai complementar muito o que a Cacilda falou para a gente agora na espiritualidade, né? Deixa eu ver se eu já consigo colocar aqui a minha palestra. Aí vocês me avisam se entrou, se não entrou. Meu compartimento de tela está pausado. Lu. Ah, consegui. Entrou? Entrou? Sim, Tá. tá ótimo. Tá. Então, essa palestra, né, é uma construção não só da profissional, né, é uma construção da pessoa, Juliana, desde sempre, assim, que eu sempre fui em busca, como eu estava contando, dessa questão da espiritualidade, de ter algo mais, né, porque, para mim, eu não ficava satisfeita, assim, de viver só aquilo, né? E fui me encontrando aos pouquinhos em vários lugares que eu fui fazendo cursos, encontrando pessoas, né? E no meu trabalho não tem como não falar sobre sentimentos, né? E emoções. Então, espero que vocês gostem. Espera aí. Aí. Então, esse slide, assim, né, eu quis mostrar um pouquinho qual que é o nosso mundo de hoje, né? Todo mundo vê, né, todo mundo participa nos noticiários, e o quanto a gente foi perdendo a nossa humanidade, né? Crianças sequestradas, crianças mortas pela própria família, o Covid, a dependência química, a guerra. Na época que eu montei esses slides, né, estava bem... tinha acabado de acontecer o assassinato do Dom Philip e do Bruno, então, por isso que está aqui, né? Então, para a gente refletir um pouquinho, qual é o mundo que a gente está vivendo hoje, né? Qual que é o mundo que a gente quer para a gente, né? É isso, né? Que a gente quer continuar vivendo, esse desespero, né? Essa barbaridade toda que a gente vive, né? Para a gente começar a refletir, né? Que pode começar pela gente, todo esse movimento de melhorar todo esse caos, né? Então, coloquei alguns exemplos aqui, né? Corrupção, violência, os assassinatos, né? Distorção de valores, supervalorização do dinheiro e do poder, abusos, alienação da natureza, né? Falta de cuidado com a natureza, que faz parte da gente, né? Nós fazemos parte da natureza, e a natureza é da gente também, mas a gente perdeu esse contato, né? A indiferença pelas necessidades dos outros, né? Então a gente entrou num individualismo tão grande, né? Um egocentrismo, né? Que levou a gente a muitas outras coisas, né? O restante que está escrito é tudo consequência, né? Dessa vida que a gente vem levando de vazio, né? Eu me sentia assim, nesse vazio existencial, né? Trabalhava, corria, levava filho para lá, voltava, levava cachorro e voltava, e fazia, e ia, e não parava, né? E aí a codependência, né? Eu gosto muito de falar de codependência, e a gente perdeu o contato completamente com a nossa essência, com quem é a gente de verdade, né?
É muito interessante, assim, que eu trabalho no consultório também, e eu pergunto para os meus pacientes, quem é você? Simples. Vou dar uma tarefa para você. Semana que vem você tem que me trazer por escrito, ou nós vamos conversar quem é você. E assim, é difícil, as pessoas não conseguem, né? As pessoas não sabem falar quem são elas próprias, porque a gente está perdido, né? Eu falo a gente porque eu também estou. Eu venho fazendo todo esse movimento de estudar, de entender toda essa parte da espiritualidade, mas obviamente que, assim, eu estou no começo também, né? Então, para mim é uma satisfação muito grande poder falar para tantas pessoas, né? E levar um pouco da mensagem que eu venho aprendendo. Então, no próximo slide está falando, mas assim, a gente está vivendo a doença do sentido, né? A gente não tem, está sem sentido, sem propósito tudo isso, né? Então tem uma sensação de que não tem nenhuma razão para a gente viver, para lutar, para esperar. É um sentimento de ser incapaz de encontrar um objetivo ou uma diretriz na vida, né? A sensação de que mesmo que a gente se esforce, não tem resultado, não chega a nada, né? E a gente vem vivendo o acúmulo desse sentimento de vazio, desse sentimento de estar sem sentido, sem um propósito maior, né? E é o vazio existencial. E aí, se a gente sente que está vazio, uma coisa leva a outra. Eu sinto que estou vazio, nada tem sentido, então não existo. Mas a gente está aqui, né? Nós não somos vazios, nós estamos. Então tem uma diferença, né? Nós podemos modificar isso. Nós temos potencial para ir em busca dessas informações, ir em busca desse conhecimento e descobrir o nosso potencial para mudar, né, essa questão. É muito importante ter um sentido na vida, é muito importante encontrar um propósito. Ai, a minha telinha ficou bem aqui na frente, consegui. Então, é um choque de expectativa, né? O que é a realidade, né? A gente entra numa desilusão, né? Então, o choque entre expectativa e realidade é tão forte que somente a desilusão aparece. E aí, situações de crise ameaçam a nossa sensação de segurança, de certeza, de estar aqui, né? De ser quem nós somos. Associado ao desaparecimento do outro, como eu estava falando. A gente entrou num individualismo, né? Nessa questão de sempre ter o quê? Prazer imediato, né? Em várias questões. A gente perdeu as referências sociais, né? Como a coexistência, a solidariedade, o respeito mútuo, entre outras questões. Isso tudo está diluído, né? Foi perdido nesse momento que a gente está vivendo, né? Isso é uma construção de muito tempo, né? Esse momento que a gente chegou dessa perda toda, né? Dessa doença do sentido. Foi construído, né? Com muitas coisas. Aí eu gosto de estudar, eu fui pegar também algumas questões de história, mas se eu for falar agora, a gente se perde e vai embora. Então, eu achei muito bonito esse trecho de um livro, eu vou ler para vocês. Quando a pessoa se individualiza, além de um certo ponto, quando se separa radicalmente de outros seres, homens ou coisas, se fecha para as mesmas fontes nas quais normalmente deveria se alimentar, e não tem nada com que se envolver. Ao criar um vazio ao seu redor, também cria um vazio dentro de si mesmo e não tem mais nada para refletir além da sua própria miséria. Não tem outro pensamento do que o nada que está nela e a tristeza
que é a sua consequência. Então, o que dá sentido para a nossa vida é justamente o relacionamento com as outras pessoas, né? É estar com os outros, não só a família, amigos, né? É a vida social, né? E a sensação é que a gente foge disso, né? Porque não é fácil, né? Não é fácil. E aí, assim, o que a gente faz com tudo isso, né? O que a gente faz nesse ponto que a gente chegou? A gente tem duas opções. Aceitar que a gente não pode mudar o que aconteceu e que não há nada para fazer e que somos vítimas da circunstância. Somos vítimas, não podemos fazer nada. Ou aceitar que podemos mudar o que aconteceu, mas que podemos mudar a nossa atitude, a nossa consciência, a nossa percepção em relação à situação. Então, aí é que entra a espiritualidade, né? Se a gente continuar vítima de tudo, do mundo, a gente não modifica nada e nem a gente mesmo. Então, é preciso olhar para tudo isso e começar a ampliar a nossa consciência para algo maior, né? Para acreditar em algo maior, para voltar a acreditar no poder superior, né? Esses dias eu sempre pego o livro de codependência, às vezes eu dou mais uma olhadinha, e eu estava também me preparando para falar, né, hoje aqui na palestra, e eu abri exatamente numa página que estava ali a questão da espiritualidade na codependência, né, que a gente perde ou a gente nunca teve esse contato com a espiritualidade, né, por conta de tudo que vem lá de trás, né. Então, esse é um momento da gente adotar uma atitude reflexiva e responsável que permita a gente investigar a nós mesmos interiormente, né? Isso é um movimento individual de cada um, né? É a espiritualidade, cada um vai ter o seu caminho de chegar nesse momento de entender o que é espiritualidade, de voltar a ter um contato com o universo, com o poder superior, porque é uma questão que não dá mais para a gente negar, né? Que existe algo mais. Se a gente continuar nesse pensamento de que é só isso que a gente vive aqui, que é só matéria, a gente continua nessa angústia, né? A gente continua nessa falta de sentido. Então, existe sim algo mais, né? E, como a Cacilda estava falando, o exemplo que ela deu é isso, é o algo mais, né? Então, eu já tive várias vezes a comprovação, vamos dizer assim, de que eu peço uma resposta para o poder superior, para o universo, para a centelha divina, cada um dá o nome que achar que é, né, melhor, de pedir a resposta e a resposta vir, né? E aí, nisso, também é muito importante a gente estar aberto para receber a resposta, né? Então, se eu tiver fechado, se eu não tiver fé, se eu não acreditar que o poder superior vai me trazer a solução, vai me trazer a resposta, eu não vou enxergar. Então, é importante estar com essa disposição, estar com essa abertura para ver a resposta, né? Eu já tive muitos momentos assim de realmente ver a resposta, né? Hoje, estar aqui com vocês é uma resposta para mim, para algumas questões que eu venho tendo na minha vida, né? Então, esse é um momento de transcender. A gente tem que ir além do que a gente está vendo aqui hoje, né? Principalmente além das coisas materiais. Então, é acreditar que existe uma energia, que existe um poder maior que a gente, que está cuidando da gente, que está olhando por tudo, né? E eu sempre gosto muito, assim,
de pesquisar no dicionário. Assim, essa palavra que eu coloquei aqui, evoluir, né? A gente sabe o que é evoluir, mas eu falei, eu vou olhar no dicionário. E aí eu achei muito interessante o que estava dizendo, né? Então, realizar movimentos graduais e harmônicos, isso é evoluir, é um processo, né? Então, é o que a gente vai usar para o nosso caminho da espiritualidade, para o que você vai montar no teu processo de espiritualidade, né? São movimentos que a gente vai fazendo gradualmente e harmonicamente para entender tudo isso, né? Então, o que eu falei, abrir a mente para o novo. E é muito importante resgatar os nossos valores humanos, né? Isso também é isso que está perdido, né? Então, inteligência espiritual é a mesma coisa que espiritualidade, né? É só um movimento que veio logo depois da inteligência emocional, né? Que foi super falado, ainda é muito falado e muito importante. Então, esse termo, ele foi criado por esses dois pesquisadores, né? O Ian Marshall e a Dana Zohar. Tem até um livro que fala, né? Que conta todo esse caminho deles. Então, é a capacidade do ser humano de equilibrar a razão com a emoção e o mundo exterior, tá? De acordo com as crenças, valores, ações corretas e assim encontrar o seu propósito de vida, tá? Então, todos nós temos, né, aptidão, isso é inato, todos nós temos essa capacidade de entrar em contato com a espiritualidade, né, e de descobrir esse caminho, tá? Só é preciso ativá-la, né? Nesse processo, a meditação é muito importante. Não me lembro se eu coloquei mais para frente, mas já vou adiantar. Na meditação, o que vai abrir? A sua intuição, a sua consciência vai expandir, né, para enxergar exatamente aquelas respostas que eu estava falando. E aí vai trazer um alinhamento com o nosso interior, com quem sou eu, né? A gente vai começar a descobrir quem sou eu, o que é importante para mim, quais os meus valores. Eu estou vivendo de acordo com isso, né? Eu me amo, eu me valorizo. Por que eu estou nesse trabalho? Por que eu estou indo nessa reunião de família? Tá? Então, é uma conexão profunda conosco mesmo. E com a meditação, a gente é capaz de ouvir naturalmente, de entender naturalmente, porque vem, né? Essa resposta, esse sentimento, ele vem. Precisa experimentar, precisa praticar para vir. Eu passei muito tempo só lendo, estudando, né? E eu não conseguia fazer uma ligação, faltava alguma coisa, né? Eu já tinha estudado várias questões de meditação, eu fiz curso de mindfulness, aí eu fui na meditação transcendental, mas eu não praticava. Então, quando eu percebi que essa prática era muito importante, deu uma liga maior com tudo que eu estava estudando, né? E eu consegui avançar nesse processo de evolução muito mais. Então, essa conexão com algo maior que nós mesmos, né? É a conexão com algo divino. Isso é muito importante a gente acreditar, porque vai ser o nosso guia para conseguir ter qualidade de vida, para conseguir saber o que a gente realmente quer da nossa vida. E traçando objetivos e metas, né? A gente vive numa correria tão grande que a gente não consegue parar para entender o que está acontecendo na nossa vida, né? O momento do começo da pandemia foi muito importante para mim,
porque um mês antes eu tinha acabado de sair do hospital que eu trabalhava há 4 anos. Lá eu era coordenadora de uma equipe de 15 pessoas, 15 psicólogos, eu tinha contato direto com a diretoria, então era uma coisa assim, era muito corrido, né? Eu me dediquei bastante esses 4 anos, mas eu não tinha minha vida, né, espiritual. Então, quando eu saí de lá, foi o começo da pandemia, né? Eu fui forçada a fazer esse movimento, não tive como, e imagino que muita gente também passou por essa situação, né? Porque a gente foi obrigado a ficar em casa. Se eu não tivesse saído do hospital, eu teria que ter continuado a trabalhar, né? Não teve isolamento para eles lá no hospital, né? Mas eu fiquei em casa. E foi muito importante, porque eu precisei parar, precisei olhar para mim e o que eu estava fazendo da minha vida, né? Então, continuando, é uma transmutação energética, tá? Então, nós vamos transformar sentimentos e padrões de consciência negativa em força criativa e empoderamento. Então, tudo é energia, né? Se você quer, então, acessar o que existe de mais grandioso na sua existência, a espiritualidade é o caminho. Bom, essa questão de espiritualidade e religião, acho que é bem falado no Amor Exigente, né? A religião... Oi? É comigo? Acho que não, né? Desculpa, Não? foi o microfone que estava aberto, eu já fechei, desculpa. Ah, não, tudo bem, tranquilo. Lu, desativou também o da Juliana. Juliana, abre seu microfone, por favor. Abriu? Abriu. Abriu, obrigada, desculpa. Ah, imagina. Então, a religião é um conjunto específico, né, de crenças né, e é uma prática exata ali, com aquelas determinações, né? Você pode ter uma espiritualidade, ter uma religião? Pode, né? Uma coisa não anula a outra, tá? E aí a espiritualidade é acreditar no poder maior, num poder maior, né? Que pode ser uma deusa, um orixá, uma energia, um universo, cada um dá um nome que se sentir mais confortável, né? Então é muito particular. E isso é individual e não tem julgamento ou crítica, tá? Não tem uma fórmula ou um manual, tá? É a prática e concentração no seu propósito que vai funcionar para cada um. E aí eu vou entrar numa parte dessa questão de energia, que eu acho muito importante, assim, que é também uma parte que eu venho estudando bastante. Então, Mark Planck, há um tempão atrás, descobriu a radiação e descobriu as ondas eletromagnéticas. O Einstein depois descobriu a frequência das ondas eletromagnéticas. Depois o Louis de Broglie descobriu aí as partículas, prótons, nêutrons, elétrons, que são pequenos pacotes de matéria que podem se comportar como ondas também. Então, onda o que é? Vou usar a tecnologia para explicar. Quando eu ligo meu celular, ele funciona através de ondas. Então, são ondas eletromagnéticas que mandam uma mensagem para o WhatsApp da outra pessoa, né, e recebe. Tá? Quando eu ligo o rádio e sintonizo numa estação, são ondas eletromagnéticas também. Tá? Então, nossos neurônios transmitem sinais elétricos,
que se transformam em sinais químicos que viram um neurotransmissor. E é liberado pelo neurônio que vai ativar o neurônio seguinte. Essa é a comunicação dentro do nosso cérebro. São as reações químicas que acontecem. Por que eu falei do nosso cérebro? Para a gente entender que o nosso pensamento é uma onda também, eletromagnética, que o nosso pensamento irradia uma energia, né? E se eu tiver pensamento ruim, que energia que ela vai irradiar? Ruim. E se eu tiver pensamento positivo, pensamentos bons, que energia que vai irradiar? Irradiar é soltar para o mundo, para o universo. Energia positiva, tá? Então, eu fiz essa introdução para a gente entender que o nosso pensamento irradia energia. Então, tomar muito cuidado com o que a gente pensa, tá? Então, tanto os pensamentos quanto os sentimentos têm um sinal eletromagnético. As ondas cerebrais são ondas eletromagnéticas fornecidas pela atividade elétrica das células cerebrais. É possível medir a frequência dessas ondas elétricas por meio de ciclos por segundo ou os hertz, né? Então, eu estava falando que o pensamento, se é positivo ou se é negativo. E o sentimento? Se eu me sinto mal, eu vou ter pensamentos negativos. Se eu me sinto bem, eu vou ter pensamentos positivos. E isso vai irradiar a energia, que é a frequência, tá? Isso faz parte da física quântica, tá? Da mecânica quântica, que é uma ciência que estuda o espírito e a matéria, explicando como os pensamentos criam a realidade, tá? Eu não vou me aprofundar muito, depois quem tiver interesse, dá uma pesquisada, é muito interessante, tá? Então, os pensamentos, segundo a mecânica quântica, têm um papel fundamental na transformação da nossa realidade, exatamente por conta se é positivo ou se é negativo, se eu tenho fé, se eu acredito, se eu estou feliz, se eu estou alegre ou não, tá? Isso independente do que eu estou vivendo, né? Eu posso estar vivendo um momento difícil, ruim, mas mesmo assim acreditar e ter fé, ficar alegre, porque eu sei que eu tenho um poder superior que está olhando por mim e que vai me trazer as soluções e as respostas que eu preciso. Então, eu fiz uma conexão agora com tudo que eu estava falando na palestra. A neuroplasticidade, o que é isso, né? Os nossos neurônios, antigamente, nós achávamos, né, os cientistas achavam, que o nosso cérebro era estático, fixo. Teve prejuízo cognitivo, prejuízo no cérebro, acabou, não consegue mais recuperar. E não é assim, né? Pesquisas recentes vêm cada vez mais descobrindo que eles podem sim ser restabelecidos e reconstituídos com experiências, percepções, estudo, atividade física, comportamentos novos. Então, a cada coisa nova que a gente se propõe a fazer, muda um pouco mais, né, e amplia mais as nossas sinapses, né? Sinapse são as conexões dos nossos neurônios. Vocês podem estar achando um pouco estranho algumas coisas, mas vai fazer sentido. Por que eu expliquei isso? Porque os nossos hábitos são ações automáticas, hábito. A gente criou o hábito, a gente faz sempre, e muitas vezes a gente está no piloto automático e nem percebe que a gente está fazendo aquilo, tá? E isso vão criando distorções cognitivas. Então, os pensamentos negativos, que também, né, lembra? Eles irradiam a frequência
de energia, eles são construídos pela repetição dos pensamentos. Então, quantas vezes você já se pegou reforçando uma situação ruim? Cruzou com uma pessoa que te fechou lá no trânsito, e aí você fica alimentando por horas e horas aquela raiva, aquele sentimento, e você fica dando elementos para aquela raiva aumentar, aumentar e aumentar, tá? Então, isso fica cristalizado, né? Mas isso pode mudar. Como? Adquirindo pensamentos que vão se transformar em sentimentos e vão se transformar em comportamentos novos, diferentes. Por que eu falei tudo isso? Para a gente chegar lá naquele ponto de ter pensamentos positivos, né? Para irradiar frequência, energia positiva. Não é só para os outros, é para a gente. Em primeiro lugar, para a gente, né? O cérebro vai aprender, vai mudar esses hábitos através dos comportamentos novos. Então, é ao contrário. Conforme a gente tem comportamentos novos, o nosso cérebro aprende que aquilo mudou, tá? Não sei se ficou muito confuso, depois, se ficou, mandem perguntas. Então, é preciso fazer esse movimento agora, né? Quem eu sou, de onde eu vim, por que eu estou aqui, quais os meus potenciais, eu estou usando os meus potenciais ou não, até onde eu posso chegar, para onde que eu vou. Quando eu trabalhava lá no hospital, eu sentia uma coisa assim de eu posso muito mais do que isso. Eu posso mais, eu posso fazer mais. Olá, né? pessoal, eu sou Michele Marques, eu sou terapeuta. Então, essa análise é o que vai te trazer esperança, é o que vai te motivar e é o que vai trazer respostas sobre todas essas questões que são íntimas, né? Quando eu não sei quem eu sou, eu posso ser qualquer coisa. E aí continuo no piloto automático e continuo infeliz. E continuo lá naquele primeiro slide, naquele caos todo que a gente viu. Então, esse movimento de fazer esse questionamento vai trazer uma expansão na consciência, na sua consciência, né? Que é a ampliação da sua percepção sobre você mesmo em relação ao universo. Então, você vai começar a perceber com mais lucidez, com mais clareza, as reais implicações de um acontecimento, de uma situação. Chatas. E vai conseguir compreender melhor o seu papel ali, né? O seu papel ali naquela situação, o seu papel na vida, tá? Então, aí a meditação, né? Aprender a acalmar a sua mente é uma das coisas mais simples e poderosas que você pode fazer para se sentir em contato com a sua verdadeira natureza, tá? O que acontece no movimento da meditação? Você abre um canal, porque você está ali, você acalma a sua mente, né? Acalma os seus sentidos, e você vai abrir uma conexão maior com o seu poder superior. Lembra? Para receber as respostas que a gente, né, dos nossos questionamentos, tá? Mas nem tudo são flores, eu coloquei aqui. Nós temos as nossas crenças limitantes, né? Que é o que muitas vezes faz a gente bater nesse botãozinho aí, que eu acho essa imagem super, super legal. Estragar tudo, pof, desmonta tudo, né? Você tá indo bem, tá indo bem, tá indo bem, você se auto-sabota, bate no botão e estraga tudo que você vinha fazendo, tá? Então, essas crenças limitantes são
as coisas, os comportamentos, os sentimentos e os pensamentos que foram sendo construídos desde que a gente era pequenininho, tá? Pela nossa família, pela sociedade, né? Pelas crenças que a gente traz na nossa cultura, né? Então, são muito poderosas e estão enraizadas na gente. Né? Com todo esse estudo, né, de entrar na espiritualidade, de estudar, de entender quem você essas crenças vão sendo dissipadas, mas é um processo, não é do dia para a noite. Precisa continuar sempre, não pode parar. Eu, no meu processo, quando eu paro, eu vou para a autossabotagem. E aí, né, eu vou destruindo tudo que eu vou construindo durante todo aquele tempo. Né? Então, é muito importante. Né? Essas crenças limitantes, a gente pode dizer que são bloqueios emocionais também. Tá? Então, tem a ver exatamente com tudo isso que eu estava explicando. Né? E aí, juntando as informações, com essa intuição mais aflorada, né? Junto com a meditação, você vai conseguir fazer esse movimento de perceber quando você está caminhando aí no arame farpado ou quando você está se cuidando, quando você está vendo quem você realmente é, quando você está conseguindo ampliar essa sua consciência, né, para melhorar, tá? E esse é o processo do autoconhecimento, tá? Então, perceber os fatos que impactam os nossos sentimentos, as emoções, descobrir as suas características, os seus traços de personalidade, quais os comportamentos que estão te prejudicando, que estão atrapalhando, que são funcionais ou que não são funcionais. Conhecer a fundo os seus pensamentos, os seus desejos, as suas esperanças, frustrações e crenças, né? Tem que olhar, sim, para as decepções, para as frustrações, porque senão isso é o que vai atrapalhar o processo. A gente precisa limpar, né, todas essas sombras, todas essas crenças limitantes que ficam dentro da gente, para que a gente abra espaço para encaixar a espiritualidade, essa conexão com a gente mesmo e com o universo, o poder superior, tá? E esse é o poder da ressignificação, tá? É hoje, é aqui, é agora que precisa começar esse processo. Né? Então, reformular, reconstruir... Oh, de vez em quando eu engasgo, peraí. Fechou seu microfone, Juliana. Abre, por favor. Não sei por que fechou. Lu? Abriu? Abriu. Obrigada. Ah. Então, reformular, recontextualizar nossa experiência. Agora saiu, hein? Não vou falar de novo. Transformar a maneira como a gente entende a nossa vida, a gente se colocar em posição de encontrar um sentido para a nossa existência. Né? Então, fazer descobertas sobre nós mesmos, tá? Tem descobertas que eu vou dizer que não são boas, né? Mas precisa se encontrar com isso para exatamente ressignificar, né? E o alívio que vem depois é muito grande, tá? Eu estou meio de ladinho aqui porque a minha cachorra começou a ficar meio carente, então eu estou fazendo carinho aqui nela. Então, é hoje, gente, assumir a responsabilidade pela sua vida, né? Pelo o poder que você tem de melhorar a sua vida, de encontrar soluções, de seguir um caminho com propósito, com significado. Eu trouxe uma curiosidade aqui, muito legal.
Não sei se vocês já ouviram falar que o nosso intestino tem neurotransmissores, tem neurônios, né, que antes se pensava que só no nosso cérebro tinham neurônios, né? E agora a gente tem também a informação que no nosso coração temos neurônios, tá? Então, nosso coração sente, nós sentimos pelo nosso coração. Ele tem uma inteligência própria, tá? Eu tirei essa informação de uma palestra do Greg Braden, ele que fala sobre isso, né? Aqui é uma foto de um coração em 3D, onde a gente pode enxergar os neurônios, tá? Infelizmente, esse coração é de um ratinho, não achei nenhuma foto de coração humano, tá? Mas os neurônios estão aqui, tá? Então, a gente tem essa conexão do nosso coração com o nosso cérebro, com o nosso corpo inteiro, né? Então, não está nada desconectado. A gente sente e o nosso corpo é inteligente, tá? Então, esse é o campo eletromagnético. A gente recebe energias e a gente passa energias, tá? Quantas vezes a gente está num lugar e não se sente muito bem, né? Mas a gente não dá muito valor para aquela sensação, né? Acha que não é bem isso, mas acontece, né? Podem ser energias que não estão muito legais ali. Aqui eu trouxe, gente, já estou no tempo, vocês me avisem, tá? Por favor, vou até abrir aqui, peraí. Isso. Adriana, a gente 40. tem mais ou menos mais 10 minutos. Tá. Tá bom? Tá. Então, aqui nós temos 4 habilidades supremas que todo mundo pode estudar e praticar e descobrir em si mesmo, tá? A gratidão, né? O perdão, a meditação e oração e a compaixão. Então, essas 4 habilidades são muito importantes para a gente entrar em contato com a espiritualidade e é uma questão de treinamento, né? É uma questão de sempre agora estar em contato com essas habilidades, ser grato pelo o que você sente, né? Perdoar, é claro, gente, é todo um processo, muitas vezes não é fácil, mas o perdão, em primeiro lugar, é para a gente mesmo, né? Para o nosso alívio, para o nosso bem-estar. A meditação, já falei um pouco, né? E a compaixão, é voltar o nosso contato com o outro, olhar para o outro. O outro também é uma pessoa que sente, né? Que tem pensamentos, que tem suas questões da infância, da adolescência. Muitas vezes a gente perde isso, né? Então, para praticar, tá? Tenha pensamentos positivos sempre, tá? É para praticar. A gente volta a ter hábitos antigos, a gente volta, mas que isso vai levar a gente a uma evolução, uma descoberta da gente mesmo, já é muito bom, né? Então, essa palestra, o objetivo é esse, abrir um pouco mais a consciência de todos nós para a gente pegar esse caminho de evoluir e de se descobrir, tá? Então, descobrir quem você é, ter humildade, viver a compaixão, então é sentir com a outra pessoa, tá? Rever os seus valores, viver o presente, né? Trabalhar essa questão do passado e da ansiedade, das preocupações, então é viver hoje, né? O único momento que eu posso fazer alguma coisa por mim e pelos outros é hoje, tá? Nós estamos conectados com todos, então, como eu vivo a minha vida, influencia a vida
de vocês e da minha família e dos meus amigos, né? Então, se eu estou negativa, se eu estou com pensamentos ruins, e aí eu ligo para o meu pai, converso com ele, vai influenciar, vai passar essa energia ruim, né? Então, sempre se questionar, né? Sempre se questionar, sempre perguntar por quê? Por que eu estou fazendo isso? Qual o sentido disso? Né? Eu estou mudando a caixinha aqui de os seus paradigmas. Os paradigmas são todas aquelas coisas que a gente acredita, né? Questione. Tem coisas que você não vai mudar, ok, mas tem coisas que nesse momento é preciso mudar para melhorar, para evoluir. Valorize os seus princípios, né? Mesmo que não esteja na moda, tá? Celebre a diversidade, descubra sua vocação, seu propósito de vida, como você pode fazer diferença nesse mundo, porque a renovação espiritual, individual, o que eu faço com a minha espiritualidade, com a minha vida, impacta na transformação social, né? Impacta na transformação do mundo que eu vivo. Tá? Então, acho que esse era o principal, a principal mensagem, né, de tudo que eu falei, que a gente entrando nesse caminho desse contato com a espiritualidade, a gente se transforma e transforma o nosso mundo num lugar melhor, né, num lugar muito melhor para a gente viver, para a gente ser feliz, né? E a gente quer que todos à nossa volta também se sintam dessa forma, né? Então, aqui algumas frases, tá? Que eu peguei, já que a gente tem uns 2 minutinhos aí. A verdade em que você acredita e se apega faz com que você seja incapaz de ouvir qualquer coisa nova. Então, por isso a importância da gente se questionar. Tudo bem, eu tenho aquela verdade, né? Eu tenho aquilo para mim. Mas eu posso questionar, eu posso mudar ou não. A felicidade é uma escolha, não um resultado. Nada o fará feliz até que você escolha ser feliz, até que você decida ser feliz. A sua felicidade não virá para você, ela virá dentro de você. Então, não é de fora, é de dentro. Eu tenho que me sentir feliz comigo mesmo. Desapegar não significa que você não deva possuir nada, mas sim que nada deva possuir você. Então, nada te prende, nada te controla. Eu posso controlar tudo o que acontece comigo. Só posso controlar a forma como eu respondo ao que me acontece. Na minha resposta está o meu poder. E aí, gente, eu termino por aqui. Muito obrigado por terem me ouvido, muito obrigado pela presença de vocês, pela disponibilidade do Amor Exigente, pelo convite. Eu vou pedir um favor, tá? Se vocês puderem fazer um comentário lá no meu Instagram, onde eu coloquei o post da palestra, tá? É muito importante para mim, para que outras pessoas também me chamem para levar essa mensagem toda da espiritualidade, tá? Então, se vocês puderem lá fazer um comentário do que gostaram, do que gostariam de saber mais, enfim, qualquer coisa, estou à disposição. Vocês estão ouvindo a minha cachorra carentinha aqui, tá? Pode trazer para participar. A gente ama bichos também. Bom, estou falando por mim, né? Adoro bichos. Eu tenho até um cão neto, sabe? Tem um cão humano. Eu tenho também. Tem um neto humano e tem um cão neto. Deixa eu te falar. Eu tenho falar. uma caneta. Uma cachorra, né? Vem de encontro, assim, a tua fala vem de encontro ao amor exigente, ao que o amor exigente prega. Eu encaixei vários princípios do amor exigente dentro do que você estava falando.
e a importância da gente trabalhar essa espiritualidade, né? Você me fez eu recordar, a gente vai abrir o microfone, já vi que tem mãozinhas levantadas, a Lu vai ajudar a gente, mas eu queria falar para você que o marco para mim foi quando eu sofri um acidente. Então, há 14 anos eu sofri um acidente quando eu voltava do meu trabalho, eu era feito você assim, quando você estava no hospital trabalhando muito. Eu trabalhava muito, eu queria dar tudo para os meus filhos, então eu não tinha muito tempo, às vezes eu não voltava para casa no final de semana, porque eu virava trabalhando nos estados, né, cidades onde eu estava, que eu ganhava hora extra, então era avião para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, trabalhava muito, muito, muito. Enfim, e um belo dia, voltando do trabalho, eu sofro um acidente de ônibus, um acidente bobo, em que o poste caiu em cima do ônibus e eu me quebrei toda e achei que dali a 2 meses, falei para meus colegas de trabalho, daqui a 2 meses eu estou voltando. E, na verdade, eu não voltei, eu fiquei 1 ano deitada e foi nesse processo que eu descobri a questão da dependência química dentro da minha família, que eu descobri que a minha família não era uma margarina Qualy de televisão, né? Que eu descobri que eu não era aquela pessoa maravilhosa e tive que enxergar meus defeitos todos, né? E aí foi o mais bonito, que é como você colocou, sabe, Juliana? A espiritualidade veio para, nesse momento, eu poder acalmar o meu coração. E, então, um dia, eu conversando, no início eu conversava com o poder superior, com a divina majestade, né? Como cada um consegue, dizer assim, por que isso foi acontecer comigo? Me achava que eu era uma pessoa muito legal, né? Por quê? E aí depois eu fui entender assim, para que isso tudo veio na minha vida, né? Então foi uma reconstrução, foi quando eu descobri o amor exigente, foi quando eu fui procurar fazer uma terapia. É como você falou, a gente toda hora vai ter que estar reformulando isso, porque as coisas vão acontecer. Quando você diz assim para a gente, deixa eu ver se eu acho aqui, não sei, teve um momento, vou falar com as minhas palavras, teve um momento que você disse assim, a gente precisa ver o que a gente vai mudar, só que, na verdade, a gente precisa se descobrir, saber quem a gente é, né? Mas só que, na verdade, tem horas que a gente não vai ter muita escolha, não vai dar tempo da gente estar colocando toda essa coisa que a gente acha que é o melhor que a gente já descobriu. Então, assim, eu agradeço muito, muito, muito as tuas palavras e deixo aqui, assim... E nessa época foi quando eu descobri a meditação, porque eu ficava tanto tempo deitada, eles tinham que me virar para um lado, me virar para o outro, até que depois eu comecei a sentar, depois eu fiquei de cadeira de roda, depois eu fiquei de andador, depois eu de muleta, né? Até que um dia eu reaprendi a andar. E aí achei que estava tudo resolvido. Aí o papai do céu disse assim... Então, há 6 meses atrás, o processo aconteceu quase que novamente, mas é interessante, né? Falo, gente, como o amor exigente, como esse conhecimento, né? Esse autoconhecimento que a gente precisa ter, né? De entender, olha, nesse momento agora, eu estou muito chateada comigo, não é com o outro, né? Eu estou com muita raiva do que eu estou passando. Então, assim, esse autoconhecimento, né, Juliana, não sei se eu entendi certo, mas, assim, ele dói, ele machuca, mas depois que a gente compreende, consegue passar por ele, a gente vai colher bons frutos, né? E aí eu aprendi na minha meditação o pensamento positivo, negativo, úteis e inúteis, né? Então, o pensamento positivo, como você colocou para a gente, o negativo, que às vezes eu falo demais, tipo assim, e não vai dar tempo de chegar. Eu já falo assim, mas é mecânico, né? E não vou conseguir. Aí, Pessimismo. Né? E aí depois o pensamento útil, né, que a gente precisa trazer, que é eu tenho que pagar uma conta, eu tenho que tomar banho, preciso dormir, né? E os inúteis, que é aquele que a gente fica, se eu tivesse feito aquilo, né? Se eu tivesse não sei o quê. Então, assim, ficou na minha vida que eu preciso carregar muito os positivos e os úteis. Mas como nós aprendemos no Amor Exigente que nós somos gente, somos imperfeitos, né? Estamos aqui para caminhar e tentar buscar essa melhora enquanto ser humano, eu deixo para a gente aqui e agora e o assumir responsabilidade. Isso a gente tem escutado demais no Amor Exigente, sabe? Que a gente só tem agora. É esse momento, não adianta a gente querer esperar para fazer lá na frente, né? E assumir as responsabilidades, porque quando a gente assume a responsabilidade, a gente toma conhecimento realmente do que a gente fez, ou o que está certo ou o que está errado,
para que a gente possa mudar, senão a gente não muda muito, Não. nunca, né? Não sai do Eu lugar. vou te dizer, Rosa, e para todos, que não é porque eu sou psicóloga que eu não passo por crises existenciais. Eu estou, neste momento, numa crise existencial gigantesca, acho que a maior que eu já tive na vida. E é exatamente o que você falou. Não é fácil, né? Porque a gente sempre pensa que a gente é perfeito, que está tudo bem, que está certo o que eu estou pensando. E eu tomei uma lambada da vida há um mês atrás, assim, e que eu estou me recuperando ainda. Mas, assim, está sendo muito bom, porque eu estou conseguindo olhar para mim e eu estou conseguindo mudar, né? Mudar e colocar agora de verdade na ação. Tinha muita coisa que eu já sabia que eu estava fazendo errado e eu continuava fazendo. Que eu estava fazendo errado, as pessoas me falavam, eu continuava fazendo. Até que agora, assim, não teve jeito, eu tive que olhar, porque eu entrei numa situação que eu fui lá para o fundo do poço. Então, tenho que olhar para mim, tenho que ressignificar tudo isso e agora dar o meu melhor, fazer o meu melhor agora, né? Passei aí umas 2 semanas chorando, de mau humor. É assim, mas a gente consegue, né? Então, vamos lá, que a gente consegue. É o que você falou, né, Juliana? A felicidade, ela não está do lado de fora. E a gente tem comentado muito isso aqui, né? As pessoas estão muito no ter isso, ter aquilo, né? Esse momento que a gente vive agora de política tão difícil, né? Das pessoas se agredindo tanto, né? Assim, colocando valores que a gente às vezes pensa que conhecia as pessoas e nem conhecia, né? Então, assim, ter esse olhar de compaixão, ao mesmo tempo entender, como você disse, né? Aceitar o que a gente não pode, que a gente não pode mudar o que aconteceu, mas a gente pode mudar daqui para frente, mudar a nossa pessoa. E olha, eu era pequenininha, eu ouvia minha avó dizendo assim: atrás de uma porta tem outra porta. E a gente não entendia direito o que era, né? Então, essa segunda, terceira porta, quarta porta que vai se abrindo na nossa vida, são as outras coisas que a gente não imaginava, que podem ser muito melhores do que a gente viveu antes, né? Gratidão, eu vou parar de falar agora um pouquinho para abrir o microfone para o pessoal. Lu, ajuda aí, por favor. Vamos lá. Gratidão, Juliana, por trazer seus estudos e abrir essa porta para a gente, né? Essa porta maravilhosa de muita força, de muita luz. Né? Muito bem. Tem 2 mãozinhas levantadas e o chat também tem perguntas. Então, Cláudia Soares pode abrir seu microfone. Bom, quero dar os cumprimentos para a Juliana, muito esclarecida, adorei a tua palestra. Eu te faço a seguinte pergunta: você trabalha muito com dependência química, e o que você me diz sobre o tratamento de ondas magnéticas para as sinapses na dependência química? Então, Cláudia, eu não conheço, tá? Eu, de verdade, assim, nunca ouvi falar. Então, eu não posso te dar opinião, não sei como funciona. Através de eletrodos, é um tipo de eletrodos, o paciente fica sentado e recebe as ondas eletromagnéticas. Então, precisa ver que ondas são essas, né? Assim, dentro do meu entendimento. Eu posso dar uma pesquisada e me passa aqui no chat algum contato seu, e aí depois eu te dou uma opinião, porque eu nunca ouvi falar, não conheço. É um tratamento meio novo, mas tem São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Eu gostaria de ter mais conhecimento para ver a possibilidade de fazer um tratamento com meu filho, mas eu te agradeço. Foi muito esclarecimento a tua palestra para mim. Obrigada. Fico super feliz. Passa o seu contato, que eu vou dar uma pesquisada e aí a gente conversa. Tá? Desculpa não poder te dizer agora.
Muito bem, lembrando que esta reunião está sendo gravada, o arquivo fica disponível, gente, no site da FEAE, da Federação de Amor Exigente, e também no YouTube. Não só as pessoas que frequentam o Amor Exigente acessam esses arquivos, né? Mas qualquer pessoa no YouTube que coloque o nome do tema ou que esteja navegando pelo YouTube pode acessar. Então, fica aí o aviso. Cida, querida, pode abrir seu microfone. Está fechado, Cida. Pode abrir o microfone, está autorizado aqui. Isso. Aí. Olá, Juliana, boa noite. Muito boa sua explicação sobre essas energias, né? Que invadem a nossa alma, nosso coração. Agora tem até no coração neurônio. Adorei descobrir isso, não sabia. Quer dizer, alguns sentimentos muito fortes são doados pelo coração por causa dos neurônios, pode-se dizer, né? Então, eu fico muito feliz de ter aprendido mais com você, viu? Vou visitar de novo a palestra amanhã, vou ouvir de novo e vou estar lá no seu canal também, tá? Porque eu gostei muito, é muita coisa inteligente para uma cabecinha tão pequena igual a minha. Mas eu aprendi muito, com certeza. Eu fico feliz, tá? De ter pessoas tão especiais como vocês de AE, que, graças a Deus, estão mudando a minha vida e o meu conceito de vida. Eu tenho uma grande facilidade em meditar, ouvir músicas dormindo, meditando para relaxar, e músicas espiritualistas. Este envoltório todo de energia, ele acumula em toda a minha casa, porque são energias. Mesmo quem não está ouvindo, tipo meu pai lá no quarto dele, é energia. Meu filho vai sair dia 26 da clínica. Eu posso usar essas energias eletromagnéticas minhas para poder tentar, não é persuadir, mudar o conceito dele? Você acha certo? Ou você acha que ele teria que descobrir isso? Depende do que você faz, né? Eu acho que, assim, você estar bem com você mesma é o que vai refletir, né? A música que traz uma paz, né? A meditação que também vai trazer. Tudo que você estiver fazendo e que estiver irradiando para sua casa, vai pegar ele também, né? Mas, assim, lá no Hospital Santa Mônica, em todas as clínicas que eu trabalhei, me chamavam de general, tá? Então, assim, é só a carinha que é boazinha. Tá certo. É porque eu tinha que ter pulso firme lá, né? Com os pacientes, tudo. Então, vou te dizer assim, que não é isso que vai determinar, né? Isso vai ajudar, obviamente, que se ele tiver um ambiente positivo, ele vai ficar melhor do que se ele tiver um ambiente negativo, óbvio, né? Mas a gente não pode criar expectativa que isso vai determinar que ele entre em recuperação, né? Que ele desperte para a vida dele, né? Então, assim, continua cuidando de você, né? Que isso vai com certeza refletir, né? Quando ele voltar da internação, não sei se ele está internado, quando ele voltar e te ver feliz, e te ver em paz, tranquila, serena, é outra coisa do que você, né? Encontrar com ele gritando, esperneando, você voltou, que inferno! Né? Então, esse é o caminho, né? Tudo que a gente faz e que faz bem para a gente reflete, né, nas outras pessoas, mas não é o determinante, né? Vai ajudar com certeza, sempre. Principalmente você, né? Exatamente. Muito bem, temos a Shirley, depois vamos passar para a Cacilda, porque tem perguntas no chat, tá? Shirley, pode abrir seu microfone. Deixa eu ver. Boa noite. Eu tenho uma perguntinha, só pegando o gancho dessa fala dela agora, em relação às emoções, né? Assim, o dependente químico, ele sai, ele entra em recuperação, acabou de sair de uma clínica,
Mas, assim, o mundo aqui fora e nós, mães, nós somos seres humanos, né? A gente também sofre as interferências da vida que se vive, né? E assim, não dá para a gente ser um personagem dentro da nossa casa, né? Assim, a gente tem as nossas frustrações diárias, a gente tem as questões de trabalho, a gente tem... que é natural de todo ser humano, assim. E aí, você falando disso, até que ponto, assim, a gente consegue, talvez, evitar que isso seja um fator desencadeador, né, para recaída, ou é necessário a gente, talvez, criar um outro personagem, não ser um outro personagem, mas mascarar essa realidade de tal forma que eles são tão sensíveis a isso mesmo, assim, é possível tratar como adulto, olha, as coisas são assim, me desculpe se hoje eu não estou muito bem. A gente tem que ser verdadeiro ou a gente tem que criar essa aura de pessoa sempre feliz e plena? Juliana, o que você me fala, assim? Um dos principais motivos para o dependente químico recair é ficar na ilusão. É justamente ficar na ilusão e não ver a realidade, né? Então, assim, tratar como adulto, sim, né? Ele tem, assim, imagino que ele é maior de 18 anos, ele é responsável pela vida dele, né? Você, como familiar, você estará ao lado dele para o que ele precisar, né? Mas é ele que tem que ter a responsabilidade pela vida dele. Quanto menos o dependente químico percebe as consequências do comportamento dele, mais ele vai recair, vai em direção a uma recaída. Ele tem que ver a realidade, sim, né? Tem uma historinha que eu não me lembro quem contava nas milhões de clínicas que eu trabalhei, que era assim, né, um casal, a moça codependente, o marido é alcoólatra, né, e aí ele sai, e aí ele chega, né, e chega de carro, já atropela o anão do jardim, passa por cima das plantas, aí ele sai do carro, ele vomita ali nas plantas, sai meio que se arrastando, está tentando abrir a porta de casa com a chave do carro, aí vem a codependente, né? Abre a porta para ele, né? Aí ele entra, aí ele vomita mais na sala, derruba o abajur, chuta o cachorro, faz um escândalo, e ele sobe, vai para a cama, deita e dorme. O que a codependente faz? É só um exemplo, né, gente? Para a gente... porque é mais fácil essa relação do alcoólatra e tal. Mas usem para a própria relação que vocês têm com o familiar de vocês. O que o codependente faz? Vai lá, arruma tudo. Limpa o vômito, recolhe o anão do jardim, põe a chave no lugar, enfim, arruma tudo, fica tudo brilhando, né? Põe a comidinha da criatura lá no micro-ondas para a hora que ele acordar, né? E aí ele acorda. Quando ele acorda, ele olha para casa, tá tudo brilhando, tá tudo lindo, tá tudo bem, não aconteceu nada. Então eu vou sair para beber, né? Tá tudo bem aqui em casa, tá tudo funcionando certo, não tem nenhum problema. Então eu vou sair, né? Então, assim, o que significa? Ele não viu as consequências do que ele faz, né? Então, isso, de alguma forma, perpetua ele continuar no mesmo comportamento, né? Óbvio que vai ter dias que você não vai estar bem, e ele vai precisar aprender a lidar com isso também, né? Vai ter dias que você vai estar bem, né? Então, ele é adulto, tratar como adulto, tá? Então, ele vai perceber essa mudança em você, né? E aí,
senta e conversa, né? Olha, como eu estava fazendo não estava dando certo, né? Eu estou fazendo tratamento, eu estou percebendo os meus comportamentos, eu vou mudar nisso, mas aí tem que bancar, tá? Quando a gente fala que vai fazer uma coisa, quando a gente fala que vai mudar, que vai fazer daquele jeito, tem que bancar e tem que fazer, né? Por quê? Porque senão a sua palavra não vai valer nada, né? Porque aí o dependente químico sai e fala, não vai fazer nada mesmo, que eu já sei, ela não banca a palavra dela mesmo, que eu já sei. E, então, né, usando um exemplo bem radical, se falar que vai botar para fora de casa, é para botar. Então, só fala quando você realmente estiver disposta a bancar o que você fala, né? Se não tiver ainda disposta, se não tiver certeza, em qualquer situação, não só nesse exemplo que eu dei, né? Se não tiver certeza, não fala. Espera, se acalma, olhe para os seus sentimentos, né? Tenha certeza, só fale quando realmente você for bancar, né? Para que a relação fique mais madura, para que a relação comece a amadurecer, né? E o dependente químico ou a dependente química comece a ver a mudança. Quando eles começam a ver a mudança no codependente, isso também reflete, isso ajuda, né? Sempre assim, não é o que vai determinar que a pessoa entre em recuperação e fique limpa, né? Mas é um fator que influencia também, tá? Respondi, espero que tenha respondido. Nossa, excelente resposta, e com certeza ajudou a muitos aqui na sala. Passando então a palavra para a Cacilda. A maioria tem várias pessoas elogiando, viu, Juliana? Gostando muito. E a Fátima, de Indaiatuba, pergunta o seguinte: como conquistar mais auto-perdão e mais fé? Eu penso que você deve ter respondido quando falou sobre como praticar, mas ela reforça essa pergunta. Como praticar Não, o perdão? como conquistar mais auto-perdão e mais fé? É a pergunta da Fátima. Estudando, lendo. Lendo, né? Adquirindo conhecimento, porque não é uma coisa que a gente consegue. Eu descobri isso há pouco tempo, viu? Não é uma coisa que a gente consegue fazer sozinho. A gente faz até um ponto, né? Mas depois a gente precisa de alimento. A gente precisa se alimentar com conhecimento sobre espiritualidade, sobre a vida, sobre muitas coisas, né? Então, leia livros que falem disso, né? Que você vai encontrar as respostas. Como eu falei, é um caminho muito individual, né? Então, conhecimento, né? Eu sou compulsiva por livro, eu tenho um monte de coisa aqui que eu vou comprando e depois, né, e vou lendo bem aos pouquinhos. Então, eu estou dizendo assim, da minha experiência, o que tem funcionado para mim, né, é adquirir muito conhecimento, assim, né, que tem me ajudado a me encontrar e encontrar como eu posso perdoar as pessoas, como eu posso me perdoar, né, e como que eu posso ampliar a minha fé, né? Então, quanto mais eu amplio a minha fé, mais o poder superior traz respostas para mim.
Então, o que eu tenho visto que tem funcionado para mim é isso, é a leitura, né, assistir palestras que são, assim, edificadoras, que trazem valores, princípios, né? Sempre tem alguma coisa que a gente aprende e traz para a gente poder usar na nossa vida. Não tem fórmula mágica, infelizmente. Eu também gostaria de ter uma pílula que engolisse e sumisse tudo, né? Mas, infelizmente, é o nosso processo, né? E vale muito a pena, gente, né? Dói, mas depois vem um alívio e a gente se sente muito melhor. Ô, Juliana, a resposta para essa pergunta da Fátima talvez venha ao encontro do que você disse de como praticar. Que você fala sobre ter mais pensamentos positivos, descobrir quem sou eu, ter humildade, viver a compaixão, rever os próprios valores, né? É uma listinha bem objetiva que você colocou aí, que eu acredito que nos leva a nos conhecer mais e melhor. Com certeza. E também aqui a Sara colocou agora vieram mais. A Sara, não sei o que fazer para lidar com o dependente químico. O fato de conviver com o uso de drogas é devastador. Não é bem uma pergunta, ela faz uma afirmação, talvez ela gostasse de algum... Porque eu vi até a Sara com a mãozinha levantada, parece. O que poderia ser dito para ela nesse sentido, sabe? Sara, tratamento, tá? Fazer tratamento, né? Continuar no amor exigente, 2 vezes por semana, assistir as palestras que tem no YouTube do Amor Exigente e de pessoas, né, que trazem conteúdos importantes da dependência química, fazer uma psicoterapia, né, focada com alguém que conheça a codependência, que conheça a dependência química, tratamento, é isso que vai te ajudar a lidar com essa situação. O seu tratamento, não o dele, tá? Se ele entrar em tratamento, ótimo, melhor, né? Mas é você, é o seu tratamento, tá? Juliana, aqui tem uma pessoa, é Nino, ele pergunta o seguinte, quando a gente fala ou promete alguma coisa é para cumprir. Aí proibiu o dependente de entrar em casa e ele acabou quebrando todos os vidros da casa. Imagino que jogando pedra, alguma coisa que quebrasse os vidros, por ter sido proibido de entrar. O que fazer nesse caso? A pessoa pergunta. Chamar a polícia. Isso. Chamar a polícia, né? Fez uma coisa, tem que ter consequência. A gente não tem consequência do que a gente faz, tá? Sim. Vocês podem estar achando que eu sou muito dura, mas lembra o que eu falei? Eles têm que ver a consequência do que eles fazem, porque senão eles vão continuar fazendo. É duro, é duríssimo, gente, eu sei como é, tá? Eu sei muito como é. Às vezes a gente acha que não vai conseguir, mas a gente consegue. Ai, mas é meu filho. Mas ele está fazendo a escolha dele. Ele tem outra escolha, e ele está fazendo a escolha de ficar desse jeito e de fazer essas coisas. Então, toda escolha tem uma consequência, tá? Chama a polícia, infelizmente, né? A Eva disse que foi visitar o filho, Juliana, e encontrou com ele atuando como monitor lá dentro da clínica. Mas ela achou que ele fumou demais durante essa visita, ele estava nervoso e queria sair dizendo que já estava para concluir o tratamento. Porém, ela deixou ele lá e pediu para que se acalmasse, mas ela ficou muito arrasada com o que viu, com o que encontrou. Eva,
é natural, assim, né? Dói muito ver uma pessoa que a gente ama tá ali e tá daquela forma, assim, com o pensamento distorcido, né? Ainda naquela situação toda da dependência química, né? Eu imagino que ele está lá há pouco tempo, por ele estar com essa ânsia de querer sair, né? Que já tá, vai ter alta, vai ter alta. O que eu te digo é assim, é muito parecido com o que eu falei agora há pouco, né? O que a gente pode fazer é pela gente, né? O que eu posso fazer por mim, eu posso cuidar de mim, eu posso melhorar o meu estado emocional, eu posso, né, entender que a responsabilidade é dele pelas escolhas que ele faz. E aí eu vou, diante dos meus valores e diante dos meus princípios, também fazer escolhas a partir das escolhas que ele faz. Se ele sair antes de ter alta da equipe que está cuidando dele, vai ter consequências, né? Então, faça tratamento também, né? Todos, gente. É o que segura a gente em pé. Fazer tratamento, fazer terapia, frequentar os grupos, né? É o que segura a gente em pé. Então, a maior dificuldade do codependente é separar as vidas, separar as responsabilidades, né? A responsabilidade do outro e a minha, né? Então, um exemplo, ele escolheu voltar a usar, é total responsabilidade dele, ele vai ter as consequências e eu tenho que estar muito consciente, muito lúcida dos meus valores e dos meus princípios para não me deixar tolerar o que eu não toleraria, para não aceitar o que eu não aceito, né? Para não me anular. Então, essa consciência, esse discernimento, a gente só consegue com tratamento. Então, gente, está muito bom, mas o tempo acabou. É sempre assim, né? Fica tão bom que a gente não vê o tempo passar. Então, antes das considerações finais, a gente passar para a Juliana para as considerações finais, nós temos um aviso. Semana que vem não vai ter domingueira aí. Podem fazer. Mas é por uma causa boa. Semana que vem é dia de eleições. A minha rua, por exemplo, não importa o que vai acontecer, ela vira um carnaval. Ela virou um carnaval no dia do jogo do Flamengo, então ela vira um carnaval. E a gente sabe que, de repente, vai ser um dia atípico, né? E as pessoas vão estar muito voltadas, agora falando sério, né? As pessoas vão estar muito voltadas para as eleições, algumas pessoas têm que estar se deslocando, então a gente, semana que vem, optou por não ter a domingueira aí. E aí, no dia 6 de novembro, a gente retorna. O Dr. José Mauro Braz vai estar com a gente e a gente vai divulgar ainda qual vai ser o título da palestra. Ele vai falar alguma coisa em cima de alcoolismo, estamos conversando sobre isso, mas a gente vai divulgar para vocês, tá bom? Então, eu queria agradecer muito a presença, antes de passar também, depois da Juliana, passar para a Lu. Agradecer muito a sua presença, Juliana, foi muito bom você estar com a gente, foi muito esclarecedor. Já botei uma mensagem para você lá no Instagram. A tecnologia, as ondas, elas funcionam rápido, né? A gente está aqui, mas está lá um bocadinho também. Depois eu falei, eu tinha que esperar terminar, né? Mas a minha ansiedade já foi lá, teclar, né? Então, muita gratidão. Agora a palavra é sua, gente, tá bom? Muito obrigada mesmo. Nossa, estou sentindo assim uma energia gigantesca, gente. Muito bom. Eu estou com o coração assim cheio de alegria, cheio mesmo. Até arrepiei aqui. Muito obrigada por vocês me ouvirem, né? Muito obrigada pelo convite. Espero estar em outros momentos também com vocês. Coloquem lá no Instagram, falam o que vocês acharam. Depois a gente pode conversar mais. Eu vou botar aqui, tem alguém perguntando do meu Instagram de novo aqui no chat.
Então, eu estou à disposição, gente. Essa palestra eu dou de forma gratuita. Se vocês lembrarem de algum lugar, alguma empresa, qualquer lugar assim que tenha essa disponibilidade, esse espaço, podem me chamar, a gente conversa, tá? Porque a minha intenção realmente é passar adiante. Coloquei aqui, tá? O meu Instagram no chat. Muito Para obrigada. colocar nome e sobrenome, né, Juliana, no Google, que o Google localiza. Ah, me acha. Se entrar no Instagram também, também, nome e sobrenome, vai achar, né? participação especial da Bela. Ô, Doguinha! Gratidão, Juliana, por abrir essa porta aqui na Domingueira. Cacilda também, por trazer sua espiritualidade, um depoimento tão bacana, tão sincero, e tudo a ver com a palestra de hoje, né? Então, vamos lá, gente. Vamos falar de congresso. Olha aí, falamos de Dona Mara, e Dona Mara aceitou, gente, o convite para participar do Congresso de Serra Negra, 4 a 7 de maio. Estamos todos muito felizes com essa confirmação da Dona Mara. O Congresso, como todos já sabem, de 4 a 7 de maio do ano que vem, de 2023. Para fazer a inscrição e saber informações e ver fotos do local e tudo mais, www.congressoamorexigente.com.br, ou então entra no site da Federação de Amor Exigente, da FEAE, e a informação vai estar lá, é só clicar. E vamos ouvir, então, Celso Garrefa. Olá, queridos amigos da grande família Amor Exigente. Como vai você? Sou Celso Garrefa, membro do Conselho Deliberativo da Federação de Amor Exigente, e eu venho aqui hoje fazer um convite para lá especial. Nos dias 4 a 7 de maio do ano que vem, na bela cidade de Serra Negra, irá acontecer mais um Congresso de Amor Exigente. Será o 15º Congresso Nacional e 7º Internacional de Amor Exigente, com o tema Responsabilidade Social, despertando valores na vida de cada ser humano. Será um evento grandioso, repleto de informações, troca de experiências e aprendizados, que certamente levaremos para a nossa vida toda. Cada Congresso de Amor Exigente é um evento especial, que fica registrado na nossa memória. Com esse, não será diferente. Por isso, gostaria de convidá-los a vivenciarem esse momento único. Eu estarei por lá e quero te ver por lá também. Quero encontrar velhos amigos, quero conhecer aqueles que só conheço virtualmente e construir novas amizades. Portanto, faça já a sua inscrição e venham conosco. Venham ficar cada vez melhor com esse programa maravilhoso que reorganiza a nossa vida, reorganiza a vida da nossa família e salva vidas. Deixo aqui o meu gigantesco abraço a todos. Espero encontrá-los em breve, na bela cidade de Serra Negra. Um beijo carinhoso. Sei que a gente está em cima da hora, mas não podia deixar de trazer essa mensagem do Celso. Eu sou fã de carteirinha, então tinha que trazer essa mensagem. E pedir agora, então, a querida Branca para fazer a oração da serenidade, para a gente encerrar a reunião da Domingueira de hoje. Meus queridos, que prazer imenso estar aqui com vocês, né, com essa espiritualidade tão linda da Juliana, e está muito de acordo mesmo com a nossa oração da serenidade, segurando a nossa mão, unindo o nosso coração, com essa humildade dela, achei muito lindo. Então, nós vamos entrar nesse clima mesmo de humildade, de sinceridade, de coração unido. Então, todos juntos, se possível, eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinha eu não consigo. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária
para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para modificar aquelas que eu posso. E sabedoria para distinguir umas das outras. Força, fé e alegria, gente. Muita gratidão. Boa eleição para todos, gente.